Caterpillar has lost a shoe. It hurts her foot to walk without it. Caterpillar goes to Spider. May I borrow a shoe from you, Spider? But Spider's shoe is too small. Caterpillar is sad without her shoe. She goes to Frog. May I borrow a shoe from you, Frog? But Frog's shoe is too big. She goes to Grasshopper. May I borrow a shoe from you, Grasshopper? But Grasshopper's shoe is too scratchy. She goes to Crab. May I borrow a shoe from you, Crab? But Crab's shoes are used for digging. They are too sharp for walking. Caterpillar is too tired to search anymore. She curls up on a leaf to rest. Caterpillar decides to make a cozy cocoon to sleep in. Days pass by, and when Caterpillar steps out of her cocoon, she doesn't need shoes anymore. The end. Hello. Welcome to class. Okay, so today is story class, and there is a very simple and very nice story about this beautiful and cute caterpillar. Caterpillar. So this animal, just a second. This animal here is a caterpillar, and these are shoes. Okay, so look at the caterpillar, look at here. Where is the caterpillar shoe? So no shoe, and she is looking for a shoe. Então, looking for é um verbo que a gente usa muito no sentido de procurar por. Então, to look, o verbo to look tem vários phrasal verbs. Então, a essência do verbo é o verbo olhar. Mas, dependendo a preposição que eu junto com o verbo look, a gente vai mudar um pouquinho o sentido, né? Então, look for, quando eu tenho look, e a preposição for, nós estamos falando em procurar por alguma coisa. Então, nesse caso, what is the caterpillar looking for? The caterpillar is looking for a shoe. Vocês vão observar depois, quando a gente vai ouvir de novo, que essa história, ela é contada por uma pessoa que fala inglês britânico. Qual é uma das que a gente consegue observar quando é inglês britânico e quando é inglês americano? O R, o som do R do americano, como nós falamos, ele é puxadinho para dentro. Caterpillar, caterpillar. E no inglês britânico, ele faz caterpillar, caterpillar, ok? Então, isso aí depois a gente vai ouvir de novo, para vocês compararem o som do caterpillar. Então, poor caterpillar has lost her shoe and can't find one that fits. This is the story. Poor caterpillar. Esse poor a gente usa muito no sentido em português, pobrezinha, coitadinha, tadinha, poor one. Então, quando eu quero dizer assim, coitadinha, eu posso dizer simplesmente poor one. E esse one é no sentido da pessoa, substitui, esse one vai substituir o que eu estou falando. Então, vamos dizer que a gente está falando de cachorro. E eu disse, coitado do cachorrinho, poor one. Se eu estiver falando de uma pessoa, eu também posso dizer poor one, que é essa ideia de tadinho, poor one. Então, poor caterpillar has lost her shoe. Ela perdeu um só. Por isso que a gente está tendo aqui o shoe no singular. Normalmente a gente ouve shoes.
com S, porque a gente tem um par, sempre dois, né? Shoes. Mas a gente pode usar a palavra shoe quando eu estou procurando por um dos pés de sapato. Has lost. Deixa eu ver que aqui está maior, está mais pequenininho, né? Aqui. Caterpillar has lost a shoe. Não, a frase é diferente, ok. Caterpillar has lost her shoe. Ela perdeu o shoe. Essa construção has lost, ela está no que a gente chama de presente perfeito e que a gente tem sempre que bater um pouquinho mais, que é uma construção que a gente às vezes não está bem acostumado com ela. O has lost é que eu estou dizendo que ela perdeu o sapato. Quando ela perdeu esse sapato? Não sei. Né? Agora, se ela dissesse assim, ó, ontem eu perdi o meu sapato. Então, eu vou dizer, yesterday I lost my shoe. Passado simples. Yesterday I lost, sem o has. I lost my shoe. Ontem eu perdi o meu sapato. Neste caso aqui, ela perdeu. Eu não sei se foi hoje, se foi ontem, se foi na semana passada. E por que a gente está usando isso? Porque não interessa. Importa quando ela perdeu? Neste caso, não. Então, essa é a diferença entre a gente usar presente perfeito e passado simples. Não interessa quando ela perdeu o sapato. O que importa é que ela perdeu o sapato. She has lost her shoe and can't find encontrar, e não consegue encontrar one that fits, que sirva. Ela está procurando por, né? She's looking for a shoe. Ela está procurando por um sapato, mas ela não está conseguindo encontrar um que sirva. That fits. Então, se eu estou falando assim, eu tenho uma blusa, por exemplo, e ela está muito apertada. Aí eu vou dizer, it doesn't fit me. Não me serve. Né? Não é do tamanho certo. It doesn't fit me. Ou está muito larga. It doesn't fit me. Não me serve. Então, nesse caso, ela está procurando um shoe, but she can't find one that fits. Let's repeat. Caterpillar looks for a shoe. Caterpillar looks for a shoe. Poor caterpillar has lost her shoe and can't find one that fits. Ok. Então, essa é a história que a gente vai ouvir agora, né? A história da caterpillar that has lost her shoe and can't find one that fits. So, again, caterpillar has lost a shoe. Então, aqui, ó, ela perdeu um sapato. It hurts her foot to walk without it. Tá, e daí, qual é o problema se ela perdeu um sapato? What is the problem that she has lost her shoe? The problem is that it hurts, machuca o pé dela. Então, sem o sapato, olha a carinha dela aqui, ó. Tá com carinha de dor, ela tá sofrendo, tá doendo o pé. Então, machuca, dói o pé dela. A palavra hurt pode ser pode ser no sentido de machucar. Também a gente pode usar no sentido de doer. Então, I hurt myself, eu me machuquei. Mas também posso usar nesse sentido de it hurts, dói, tá? Então, nesse caso, as duas coisas, né? O pé está machucado e por estar machucado, dói. Então, dói o pé dela. To walk without it. Dói para caminhar sem ele. Sem o quê? O it é o quê? O shoe. Sem o shoe. Tá? A pronúncia da palavra walk, a gente vai cuidar um pouquinho. Então, é walk. Walk. Ok? Ao invés de walk, walk. Let's repeat. Caterpillar has lost a shoe. It hurts her foot to walk
without it. It hurts her foot to walk without it. Without it. Posso juntar aqui, ó, without it. With, com, without, sem. With, without, com, sem. Caterpillar goes to Spider. May I borrow a shoe from you, Spider? But Spider's shoe is too small. Então, lembra? She is looking for a shoe. Ela está procurando. Então, ela encontrou a spider. So, we have a caterpillar, and this animal here is a spider. Everybody knows because of Spider-Man. So, spider is pretty easy. And look at the spider. The spider has shoes. Ela está com todos os shoes dela aqui. E aí, a caterpillar goes to, ela vai até a spider. E ela pergunta, may I borrow? Eu posso pegar emprestado? May I borrow? E aqui a gente tem aquela questão do emprestar e pegar emprestado. Em dar e receber. Então, quando a gente empresta, a gente diz assim, I will lend you. Quando a gente pega emprestado, a gente vai dizer assim, I will borrow. Então, o que ela está falando assim? Eu posso pegar emprestado um sapato seu, de você? Né? Ela está falando sobre ela, o que ela quer? Pegar emprestado, borrow. Agora, ela poderia dizer o contrário, ela poderia perguntar aqui, você pode me emprestar um sapato? E se ela perguntasse isso, seria may you or can you lend me a shoe? Você poderia me dar emprestado um sapato? Can I borrow? Eu posso pegar emprestado. Então, borrow é em direção a você, quando vem para você, e lend é quando vai de você para alguém. Ok, borrow. Quando a gente usa o may, a gente está sendo muito formal. May tem a mesma ideia do can. Ela poderia dizer, can I borrow a shoe from you? Can I, posso, né? Eu posso pegar emprestado? Mas o may é mais educado, tá? May I borrow? Ainda mais quando a gente está pedindo coisa emprestada, né? Vai pedir coisa emprestada, tem que usar de toda a educação e gentileza possível. May I borrow a shoe from you? From you, de você. Spider. Veja que o spider e o caterpillar aqui estão com letra maiúscula. Porque, nesse caso, nós não estamos nos referindo ao animal, mas ao nome. Por isso que, quando ela diz spider, ela está se referindo ao spider como nome. Por isso que a gente tem letra maiúscula. But Spider's shoe is too small. Look at her shoe. Too small. Não é só pequeno. Quando que eu digo que é small, quer dizer, de repente, eu posso até colocar, mas vai apertar. Aí eu vou dizer o quê? This shoe is small. Este sapato é pequeno. Quando eu digo this shoe is too small, ele é pequeno demais. Não vou conseguir nem colocar ele, talvez. Too small. Let's repeat. Caterpillar goes to spider. May I borrow a shoe from you, Spider? But the spider's shoe is too small. Caterpillar is sad without her shoe. Olha a carinha da Caterpillar. She is sad. Então, olha aqui, ela continua sem um shoe. Então, Caterpillar is sad. Ela está triste. Without, sem o seu sapato. Repeat. Caterpillar is sad without her shoe. Caterpillar is sad without her shoe. She goes to frog.
May I borrow a shoe from you, frog? So this is a frog. This is a caterpillar, and this is a river or a lake or something like this. And she is asking, may I borrow a shoe from you, frog? Posso pegar emprestado dos sapatos? Olha aqui, ó, o frog também está usando sapatinho, ó. Então, she goes, né? Aqui, e aí a gente tem essa... A gente aprende, quando a gente está falando sobre animais, a gente usa it ao invés de usar he ou she. Veja que nesse caso, ela está usando she. She, quem é she? The caterpillar. Por que eu estou usando she nesse caso? Nós podemos usar he ou she para coisas e para animais em histórias, principalmente em histórias quando a gente está personificando esse personagem. No caso da caterpillar, veja, ela está usando sapato, ela está conversando com os outros animais, isso é um comportamento de pessoa. Então, a gente transformou essa caterpillar como se fosse com comportamento humano. E aqui a autora definiu que essa caterpillar é uma menina. Poderia ser um menino? Poderia. Ela poderia ser he goes, e aí a gente saberia que na ideia do autor seria um menino. Então aqui a gente sabe que essa caterpillar is a female caterpillar, é uma feminina. She goes to frog. Frog, de novo, com letra maiúscula. E aqui a gente está entendendo também que frog, nesse caso, não é o animal, mas o nome do animal, por isso está com letra maiúscula. Então, she goes to frog. May, educado de novo, né? May I borrow a shoe from you, frog? Let's repeat. She goes to frog. May I borrow a shoe from you, frog? But frog shoes too big. Qual era o problema que a gente teve com a spider shoe? Spider shoe was too small. Era muito pequeno. Mas agora o frog shoe is too big. Grande demais. Too big. But frog's shoe is too big. Repeat. She goes to the grasshopper. So we have a caterpillar and a spider, a frog, and a grasshopper. This animal here is a grasshopper. Hop é que pula, né? É um pulador. E grass é de vegetal, principalmente a gente usa muito grass para ervas daninhas, a gente usa grass para grama. Então, ele é um pulador de grama, né? Um gafanhoto em português. Ele é um gafanhoto e o grasshopper, she goes to grasshopper. Nesse caso, grasshopper, o nome dele está com letra maiúscula. May I borrow a shoe from you, grasshopper? Então, ó, veja que o grasshopper também está usando shoes. May I borrow? Você me empresta um sapato, grasshopper? Repeat. She goes to grasshopper. May I borrow a shoe from you, grasshopper? May I borrow a shoe from you, grasshopper? Okay. But grasshopper's shoe is too scratchy. Eu não sei se vocês já viram os pezinhos do grilo e do grasshopper, ele é todo dentadinho, então ele é áspero, não é uma coisa lisa. Scratchy Scratch tem essa ideia de uma coisa áspera, que arranha, né? que machuca, assim, tá arranhando scratch. Então,
too scratchy. Aqui, ó, ela tá usando, serviu, it's not too big, it's not too small, but it is too scratchy. Mas é muito áspero. But grasshopper's shoe is too scratchy. Repeat. Scratchy. Mas ela não desiste. She doesn't give up. She goes to crab. This is crab. Caranguejo, crab. And she asks, may I borrow a shoe from you, crab? Crab. May I borrow a shoe from you? Let's repeat. She goes to crab. May I borrow a shoe from you, crab? But crab's shoes are used for digging. They are too sharp for walking. Então, para o que é que o crab usa os pezinhos? Para cavar, to dig. Dig, cavar. E o sapato dele é especial for digging, para cavar. Então, but crab's shoes, os sapatos do crab, são usados para cavar, are used for digging. E aqui a gente tem uma outra regrinha que a gente vai lembrar, que é for é uma preposição, para, cavar. Cavar é infinitivo, mas em inglês tem uma regrinha que diz que depois de preposição, o verbo no infinitivo vai ficar com ing. Então tem que cuidar aqui para a gente lembrar que isso aqui não é cavando, não é caminhando, e é para cavar, para andar. Preposição, depois de preposição, verbo com ing, ok? Então, os sapatos do crab são usados para cavar. But they are too sharp for walking. Sharp é afiado. Tanto que, lembra que a gente fala pencil sharpener, o apontador, né? Ele vai afiar o lápis, ele é um pencil sharpener. Então, sharp é uma coisa afiada. Nesse caso, como o shoe é usado para cavar, assim, but it is too sharp for, fica muito, aqui, ó, muito afiadinho para caminhar, for walking. Let's repeat. But crab's shoes are used for digging. They are too sharp for walking. Walking. Caterpillar is too tired to search anymore. She curls up on a leaf to rest. E aí veja que ela começou lá com a spider, then the frog, then the grasshopper, and the crab, and she's walking, and her foot are hurting, so she is too tired. Ela não está só cansada, ela está cansada demais. E quando eu digo assim, I am tired, estou cansada. I am very tired, estou muito cansada. I'm too tired, estou cansada demais, não dá mais, eu tenho que parar. Que é o que ela está fazendo aqui. Cansou demais, tem que parar. Então, Caterpillar is too tired to search anymore. To search para procurar. Lembra que a gente viu lá no começo? Look for. O verbo look for é procurar. E a palavra search também tem a ideia de procurar. Então, aqui nós temos dois verbos que a gente usa com essa ideia de procurar. Então, a Caterpillar está muito cansada. Cansada demais para procurar. To search anymore. Para procurar mais algum. Não quero mais. Não vou mais procurar. Cansei. She curls up on a leaf to rest. So, this is a leaf. Esta aqui, onde ela está, é uma folha. Leaf.
Quando nós temos palavras terminadas em F, e a gente vai pôr essa palavra no plural, plural vai ficar leaves, com V. V-E-S, leaves. Então, Caterpillar is too tired to search anymore. She curls up on a leaf to rest. To rest, para descansar. Então, o que ela está fazendo aqui? Ela está numa folha e ela vai descansar. A posição com que ela vai ficar nessa folha é o curl up. Curl up é fazer isso aqui. É quando a gente vai fazer um montinho, né? Quando a gente fica enroladinho, curl up. Então, to curl, até quando eu tô com, por exemplo, se eu fizer isso aqui no meu cabelo, I am curling. This is curling. Okay? Então, curl tem essa ideia de enrolar, to curl up. Quando a gente vai dormir, a gente usa essa expressão também. I'm curling up to sleep. Vou me enrolar, né? Vai ficar junto, amontoadinho para dormir. Então, she curls up on a leaf. Ela fica enroladinha, né? Numa folha para descansar. Let's repeat. Caterpillar is too tired to search anymore. She curls up on a leaf to rest. Caterpillar decides to make a cozy cocoon to sleep in. Então, olha aqui a Caterpillar, o que ela decidiu fazer? Decides to make a cozy cocoon. Cocoon é o casulo. Talvez ela estivesse com frio, né? Tá precisando de um cobertor. Então, ela resolveu fazer um cocoon, um casulo, né? Cozy é aconchegante. Então, quando você quer descrever um ambiente, por exemplo, você quer dizer que é um ambiente acolhedor, que é um ambiente agradável, né? Você diz a cozy place, a cozy living room. Posso dizer também de uma cidade acolhedora, a cozy city. Então, cozy tem essa ideia de aconchegante, acolhedor. Então, ela decidiu, ela decide fazer um casulo aconchegante. Para quê? To sleep in, para ela dormir dentro dele. To sleep in. Então, ela estava cansada e aí ela resolveu fazer isso para poder dormir. Let's repeat. Caterpillar decides to make a cozy cocoon to sleep in. Days pass by, and when Caterpillar steps out of her cocoon, days pass by. Pass by é passar, tá? Os dias foram passando, days pass by. E pass by também pode ser quando você passa em frente a alguma coisa. Por exemplo, eu passei na frente da sua casa. I passed by your house. Passei pela sua casa. Eu passei por você ontem. I passed by you yesterday. Então, passed by é essa ideia de passar por algo. Nesse caso, ela estava aí, paradinha, e os dias foram passando. Days pass by. And when Caterpillar steps out. E quando a Caterpillar steps. Step é dar passos. Passos são steps. Step out é você dar um passo para fora. Ou seja, você sair de algum lugar. Por exemplo, faz 2 dias que eu não saio de casa. It's 2 days I don't step out of my house. Então, to step out. Ou, se eu quero dizer assim, saia dali. Step out your room. Saia do seu quarto. Step out. Dá um passo para fora. Então, quando ela saiu do seu casulo, when the caterpillar steps out of her cocoon. Repeat. Days pass by. And when caterpillar steps out
of her cocoon. O que aconteceu? She doesn't need shoes anymore. She is a butterfly. She's not a caterpillar anymore. She's a butterfly. And now she doesn't need shoes. Ela não precisa mais de sapatos. She doesn't need shoes anymore. Repeat. She doesn't need shoes anymore. The end. Ok, vamos ouvir toda a história agora? Caterpillar looks for a shoe. Poor Caterpillar has lost her shoe and can't find one that fits. Caterpillar has lost a shoe. It hurts her foot to walk without it. Caterpillar goes to Spider. May I borrow a shoe from you, Spider? But Spider's shoe is too small. Caterpillar is sad without her shoe. She goes to Frog. May I borrow a shoe from you, Frog? But Frog's shoe is too big. She goes to Grasshopper. May I borrow a shoe from you, Grasshopper? But Grasshopper's shoe is too scratchy. She goes to Crab. May I borrow a shoe from you, Crab? But Crab's shoes are used for digging. They are too sharp for walking. Caterpillar is too tired to search anymore. She curls up on a leaf to rest. Caterpillar decides to make a cozy cocoon to sleep in. Days pass by, and when Caterpillar steps out of her cocoon, she doesn't need shoes anymore. The end.